Lição 6. A justiça de Deus. Texto áureo. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18, verso 26. Verdade prática. Os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Leitura diária. Segunda, Gênesis 18, 26. O justo juiz de toda a terra sabe separar o justo do injusto. Terça, segundo Reis 17, 25. Animais selvagens são agentes de Deus para o juízo divino. Quarta, Jeremias 24, 10. Espada, fome e peste são agentes da ira divina. Quinta, Jeremias 29, 18. A trilogia da morte, espada, fome e peste, envolve destruição e diáspora. Sexta, Daniel 12, 1. O juízo divino sobre Jerusalém é o prenúncio da grande tribulação. E sábado, Lucas 21, 21 a 24. O derramamento da ira de Deus nunca acontece sem aviso prévio. Leitura bíblica em classe, Ezequiel 14, versos 12 a 21. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: Espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais? Introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, de 12 a 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer, para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Tópico 1. Sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. Ponto 1. O discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso, Amós 3,7. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento, Jeremias 3,14, 38, 17 e 18, Amós 5, de 1 a 4, 14 e 15. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive, Jonas 3,10. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade.
Ponto 2. A primeira parte do oráculo, no verso 13. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz que se recusa a ouvir sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão, verso 13, 4 e 16, capítulo 5, verso 16. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com uma carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais, Mateus 24, 7, Apocalipse 6, 8. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Ponto 3. Descrição dos agentes do juízo divino, versos 17 e 21. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos, Jeremias 5, 24, 14, 22, Deuteronômio 32, 2, Amós 4, 7 e 8. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal, Oséias 2, 8. A seca era um sinal visível do castigo divino, Jeremias 12, 4, Deuteronômio 28, 23. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste, Ezequiel 6, 3 e 12 e 7, verso 15. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas, no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Tópico 2. Sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Ponto 1. Exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma, Gênesis 18, 32. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebeliões, Êxodo 32, 11 e 14, Números 14, 19 e 20, 1 Samuel 7, 5, 6 e 9, e 12, versos 19 a 25, Salmo 99, 6 a 8. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas, Êxodo 34, 10. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus que oramos uns pelos outros, Efésios 6, 18 e 19, Tiago 5, 16, e intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. Ponto 2. Um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno, segundo Crônicas 36, 15 e 16. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul, 1 Samuel 16, 1. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, Jeremias 14, 21, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá, Jeremias 15, 1. Ponto 3. Quando Deus não atende à oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, 1 João 5,16, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Hebreus 10, 28 e 29. Isso é diferente do pecador que se arrepende.
A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio, senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Tópico 3. Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Ponto 1. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Gênesis 18:32. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, versos 14 e 20. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que em todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vêm acompanhados da chancela de autoridade espiritual, diz o Senhor Jeová, verso 14, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová, versos 16, 18 e 20. Ponto 2. Noé, Daniel e Jó, versos 14 e 20. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas, e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Gênesis 6, 7 e 8, Hebreus 11, 7, Jó 1, 8, Tiago 5, 11. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Romanos 3, 22, 5, de 17 a 19. Ponto 3. O profeta Daniel. Nos últimos tempos, tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. São 2 os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome, que Ezequiel emprega Dan-el. Não é como Dan-iel, usada no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre 2 patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na Antiguidade Bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor, Daniel 2, 48 49. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia, Ezequiel 28, 3. Conclusão. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Amém.